Fala pessoal, e aí? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Vamos que vamos, queridos? Vamos lá hoje falar aqui um pouquinho, né, sobre a nossa ortografia, né? Falar ali sobre o uso dos porquês, uso do senão junto, senão separado, em princípio, a princípio, seção, né? Que o pessoal confunde bastante. Vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos aí. Vai ser uma aula bem tranquila, né? Vai ser uma aula fácil. Não vai ser uma aula difícil, tudo bem? Então, vamos que vamos. Vem pra cá pra gente começar a falar sobre isso. Primeira coisa aqui, né, pessoal? Uma coisinha que de vez em quando aparece em prova e ainda confunde muita gente, né? Que é o uso dos porquês, né? A gente tem 4 tipos de porquê, né? A gente tem aí o porquê separado e sem acento. A gente tem o porquê separado e com acento, tudo bem? Quando que a gente usa cada um deles? Primeira coisa, tá, pessoal? Esse porquê separado e a gente também tem o porquê junto, né? E o porquê junto com acento. São esses 4 aí. Mas vamos falar desses 2 aqui primeiro. Quando que a gente usa o porquê separado e sem acento? Bom, queridos, o porquê separado e sem acento, você vai usar quando você puder substituí-lo por qual motivo ou pelo qual. Desculpa. Porque o que acontece? Quando você troca pelo qual ali, pela qual, pelos quais, pelas quais, né? Ou as variações, né? Pelo qual as variações aqui, significa que esse por vai ser uma preposição e o que vai ser o nosso pronome relativo. Então, o por é preposição e o que pode ser um pronome relativo. Logo, você precisa separar, entendeu? Você vai ter uma preposição e um pronome relativo, vai estar separado. Quer ver? Veja bem. Quando eu digo assim, ó, por que você não está na sala de aula? Queridos, aqui, você tem aqui, ó, o por qual motivo. E aí, normalmente, ele é utilizado em frases interrogativas. Lembrando que pode ser uma interrogativa direta ou uma interrogativa indireta, tudo bem? Também é usado quando trocado pela expressão pelo qual ou pela qual, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Este é o caminho, porque você seguirá. Este é o caminho pelo qual você seguirá. Essa é a rua pela qual, as ruas pelas quais são as ruas porque você seguirá. Certo? E aí, pessoal, ele vai ser separadinho assim e sem acento, porque ele vai aparecer no início ou no meio da frase. Lembrando, tá, pessoal, que a frase interrogativa pode ser uma interrogativa indireta. Olha só. Quero saber por que você tem feito poucas questões. Quero saber por que você tem feito poucas questões. Queridos, eu quero saber por qual motivo você tem feito poucas questões. Então, se você tem feito poucas questões, não fique decepcionado se você não passar na prova, tudo bem? Porque provavelmente você não vai passar, né? Concurseiro que faz poucas questões ainda não pode ser chamado de concurseiro, né? É igual outro dia uma menina virou para mim lá no Instagram, né? Acho que é até aluna aqui do curso da Implacável, eu não lembro exatamente. Falando, pô, professor, tenho muita dificuldade em português, eu faço a aula, depois na hora de fazer as questões eu realmente ali acabo me embolando. Aí eu falo, e quantas questões você tem feito aí por cada assunto? Ela, em média, 10. Aí eu falei, então você não precisa nem fazer. Falei não, né? Pensei na minha cabeça.
Olha, então você não precisa nem fazer a prova, né? Porque seus concorrentes estão fazendo 100, 150, 200, 300 questões de cada assunto. Você com 10, você vai disputar com ele sim. Vai fundo, pô. Vai fundo porque Deus te ama, entendeu? Só pode, né? Só pode achar que ela é diferente, né? Que Deus gosta mais dela do que das outras pessoas. Porque não é possível uma pessoa achar que vai passar no concurso por fazendo 10 questões. Ah, vou fazer 10 questões de cada assunto e tá tudo bem. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão vivendo um fantástico mundo de Bob, pô. Mas é isso, né? Quero saber o motivo. Por quê? Quero saber por qual motivo você tem feito poucas questões, né? Esse por qual motivo ali vai ser separadinho, aquele porquê, tudo bem? Então, nem sempre a frase interrogativa vai aparecer com aquele ponto de interrogação. Então, pode ser uma frase interrogativa ou o porquê pelo qual, né? E aí, pessoal, esse porquê aqui, ele vai ser o porquê separado e com acento, ele vai ser usado trocando também por qual motivo, né? Que é uma frase normalmente interrogativa ali, no mesmo esquema. Só que ele vai aparecer não no início ou no meio, mas sim no final da oração, tudo bem? E aí, pessoal, é o seguinte. O ônibus está atrasado por quê? Olha aí, ó. O ônibus está atrasado por qual motivo? Certo? Você trocou por qual motivo, aquele porquê vai ser separado. E aí, como ele está no final, vai ser com acento ali. Na verdade, pessoal, esse que você coloca no final, ele precisa ter acento, né? Nesse que interrogativo que você coloca no final da frase. Não é só o porquê, não. O que no final que você coloca, ele precisa ter uma acentuação gráfica ali. Ele precisa ter o acento circunflexo. Se eu falasse assim para você, você está estudando para quê? Esse que, ele tem que estar com acento, porque ele apareceu no final. Só cuidado, pessoal, com um detalhe assim, ó. Se eu falasse assim, ó. Não sabemos por quê, mas Joana estava bem triste. Não sabemos por quê, mas Joana estava bem triste. Queridos, não sabemos por qual... O telefone tocando aqui. Não sabemos por qual motivo, mas Joana estava bem triste. Não sabemos por qual motivo, mas Joana estava bem triste. E repare, tá, pessoal, que quando a gente fala que você precisa ali entender que o seu que o porquê precisa estar no final com acento. Quando a gente fala que o porquê no final recebe acento, não é só no final de tudo depois que acaba a frase toda, não. É depois da oração. Veja que aqui você tem uma oração assindética, tá vendo? Colocou até uma vírgula aqui, tá vendo? E aqui uma oração coordenada sindética adversativa. Ou seja, você tem aquele porquê no final, não no final do período, mas no final da oração. Então ele também vai precisar estar com o acento, tudo bem? Veja que tem até a vírgulazinha ali. Então não é só depois de pôr, né? Não é só antecedendo um ponto final, não. Antecedendo uma vírgula também. Esse porquê precisa sim estar com o acento, porque ele está sim no final, está no final daquela oração. Tudo bem? Então muito cuidado, muita calma nessa hora, tá? E aqui, né, depois você tem o porquê, que é junto e sem acento. Esse porquê junto e sem acento, ele vai ser substituível por pois, né? Porque ele vai ser uma conjunção. Beleza? E aí, por que o professor expulsou? Porque estava tumultuando a aula. Pois estava tumultuando a aula. Beleza? Agora, só cuidado, tá, pessoal? Muita calma nessa hora. Olha só as pegadinhas aqui. Se eu falar assim, ó.
Pedro não veio porque estava doente. Ninguém duvida que esse porquê é junto. Pedro não veio, pois estava doente. Agora, quer ver eu dar uma dúvida na sua cabeça aí? Se eu falo assim, coloca um ponto de interrogação aqui no final. E eu coloco para você assim, Pedro não veio porque estava doente? E aí, quando eu coloco aquele ponto de interrogação, você automaticamente vai achar que aquele porquê é separado, mas não é, tá? Aquele porquê, pessoal, não é separado, tá? Ele é junto. Por quê? Porque ele é uma conjunção. Pedro não veio, pois estava doente. Mas, professor, tem uma interrogação, uma pergunta, e eu aprendi como pergunta o porquê precisa ser separado. Não é bem isso, tá? O porquê precisa ser separado quando ele for o adjunto adverbial interrogativo, quando ele for o advérbio interrogativo de causa, como na frase lá em cima. Tudo bem? Agora, aqui não. Aqui ele é igual ao pois. Ele não veio, pois estava doente. Ele não veio, pois estava doente? Se ele é igual ao pois, ele vai ser, sim, junto. Mesmo que você tenha uma frase ali que tenha um pontinho de interrogação no final. Tudo bem? Então, cuidado, tá? O assunto é bem mais complexo do que aquela coisinha que você aprendeu na escola, né? Ah, porque é interrogativo, porque tem ponto, né? A coisa é mais complexa que isso, tá? Agora, olha só que legal aqui, ó. Esse porquê, ele também pode ser, mas é muito incomum, tá? Substituível por para quê, tá? Ele também pode ser substituível por para quê. Tudo bem, pessoal? Então, é bem comum, né? Botar aqui, ó. Não vai aparecer nunca, né? Mas, sei lá, nunca é muito forte, né? Mas muito raro, tá, pessoal? Olha só. Ele, você, né? Estudou muito. Porque, olha só como é que é feio. Passasse nesta prova. Você estudou muito para que passasse nesta prova, certo? E aí você vai ter ali aquele porquê sempre junto. É claro que você vê que a frase ficou feia, né? A frase ficou esquisita, aquele porquê ali bem estranho, né, pessoal? E aí ele disse aqui, ele é usado quando o porquê junto com acento é usado antes dele, aparece ou admite a colocação do artigo. O artigo ou um determinante, né? Algum outro determinante. Ou seja, algo que transforma esse porquê em um substantivo. Pronto. Se ele for substantivo, tem que ser junto e com acento, tudo bem? Aqui eu coloquei só ali, ó, substantivo, tá? Ou algum outro determinante. E aí, normalmente, é o artigo que aparece, né? O patrão não entendeu o porquê, não entendeu esse porquê, algum porquê, nenhum porquê, beleza? Então, você vai ter algum determinante ali antes da palavrinha, algo que transforme essa palavra em um substantivo, beleza? Se transformar esse porquê em substantivo, e aí você já estudou isso lá na derivação imprópria, né? Isso aí já é matéria mais do que passada. Lá na derivação imprópria você viu bastante isso. Se esse porquê for substantivo, for uma palavra substantivada, ele tem que ser junto e com acento, tudo bem? Olha só como é que é, tranquilo, né? Então esse é o uso dos porquês, né? Rapidinho você aprendeu aqui, matou. O uso dos porquês vai ser assim,
Beleza? Outra coisa que de vez em quando aparece nas nossas provinhas, tá aqui, ó, o uso do A purinho e o A com H, né? Pessoal, o A, assim que é puro, sem crase, sem nada, ele é utilizado na indicação de distância ou tempo futuro. Se for distância ou tempo futuro, o A vai ser purinho ali, né? Do Rio a Belém, há pistas que serão privatizadas daqui a 2 anos. Olha lá, ó. Um indica distância, o outro indica tempo futuro. Daqui a 2 anos, daqui a pouco, a gente já acaba essa aula. Daqui a pouco, tá? Então, daqui a pouco é futuro. Ainda vai acontecer. Então, esse A não tem nada, tá? Ó, a entrada do shopping fica a 200 metros. Esse A indica uma distância. O que significa? Significa que não tem nada ali. Fica a 200 metros, tá tudo tranquilo. Então, o gabarito ali só pode ser o A purinho, tudo bem? Agora, o A com H, assim, ó, ele é utilizado para indicar o verbo existir. Esse você já tá careca de saber. Se você não sabe, está estudando completamente errado, porque a gente já falou muito desse verbo. E depois indicando um tempo decorrido, né? Que a gente já falou também lá na aula de sujeito, né? Há um grupo de amigos que não vejo há 4 anos, tá bem? Então, indicando um tempo, mas não é tempo passado, né? Vou colocar aqui melhor, um tempo decorrido, né? Tempo, né? Tempo passado, tempo decorrido. Porque ele pode estar ali até no futuro, né? Vamos supor, já caiu isso em prova, tá, pessoal? Vamos supor que hoje há 8 dias que eu não vejo os meus pais. Amanhã haverá 9 dias que eu não vejo os meus pais. Eu posso usar esse verbo haver também, indicando um tempo decorrido. Então, tempo decorrido não é bem um tempo passado, né? Tempo decorrido é um tempo que está passando, já passou, ou que talvez ainda venha a passar, tudo bem? Então, o A é com H, né? Agora, outra coisinha que de vez em quando traz uma duvidazinha na galera também é o senão, né? Que existe o senão junto e o senão separado, né? Queridos, esse senão separado, esse se é uma conjunção condicional. E conjunção você também já sabe tudo, né? E o não é um advérbio de negação, né? Se não estudar, será reprovado. Você será reprovado, mas com uma condição, se não estudar. Se não vier, ficarei chateado. Agora, esse senão junto aqui, ó, que existe também, ele pode ser substituível por caso contrário, ou a não ser, mas sim, aí você usa o senão junto. Trabalhe. Caso contrário, passará fome. Ou passará fome. Não faz outra coisa se não estudar. Não faz outra coisa a não ser estudar. Desculpa, a não ser pedir dinheiro emprestado. Eu estou acostumado a esse exemplo de a não ser estudar, né? Não faz outra coisa a não ser pedir dinheiro emprestado. Não fiz aquilo por mal, mas sim com a intenção de ajudar. Então veja que você pode substituir a trabalhe ou passará fome, caso contrário, passará fome. Não faz outra coisa a não ser pedir dinheiro. Não fiz aquilo por mal, mas sim com a intenção de ajudar. Tudo bem? Gabarito ali, senão junto, tudo bem? Então não confunda o senão separado com o senão junto, ok? Depois você vai ter aqui o em vez de e ao invés de. Queridos, o em vez de vai ser simplesmente uma substituição. Em vez de ir ao médico, foi direto à casa. Então, em vez de ir ao médico, foi para casa, né?
É no lugar de. Agora, quando é que você usa o ao invés de? Queridos, o ao invés de, você só pode usar se você tiver uma ideia clara de oposição, se tiver uma antítese ali. Palavras dos sentidos opostos. Ao invés de rir, chorou. Tá vendo? Palavras com sentidos opostos. Ao invés de rir, chorou. Só que cuidado, pessoal, com um detalhe. Essa regra aqui era a regra que existia antigamente, né? Antigamente nós tínhamos essa regra aqui. O em vez de era só para substituição e ao invés de era só para oposição. O ao invés de continua sendo somente para oposição. Só que hoje, tá, pessoal, os gramáticos mais atuais admitem que você também use o em vez de, mesmo que haja oposição. Ou seja, o em vez de vai estar correto hoje, os gramáticos já aceitam, os gramáticos mais atuais já aceitam isso. O em vez de pode ser usado nas duas situações. Pode ser usado dando essa substituição. Em vez de ir ao curso, ficou em casa. Em vez de estudar, ficou jogando bola. Substituição. Ou ele pode também dar essa ideia de oposição. Ao invés de chegar cedo, chegou bem tarde. Ao invés de chegar cedo, chegou bem tarde. Então, o em vez de pode ser usado nas duas situações. O ao invés de não. O ao invés de só pode ser usado ali dando uma oposição, tudo bem? Então, cuidado. O em vez de pode ser usado sempre. O ao invés de só oposição, ok? Depois você tem o acerca de, separado, o acerca de junto e o acerca de com o A com H, que é fácil, você já aprendeu a usar. O acerca de, pessoal, ele é utilizável, separado dessa forma, ele é utilizado quando a gente indica uma distância aproximada. Moro a cerca de 2 quilômetros do shopping. Depois, o acerca de junto, ele é usado com o valor de a respeito de. Tipo um sobre, né? Falávamos a respeito de alguma coisa, falávamos sobre alguma coisa, falávamos acerca de mulheres sábias. Falávamos sobre mulheres sábias. Falávamos acerca de mulheres sábias. Falávamos sobre a respeito de mulheres sábias. E aí esse acerca vai ser junto. E o acerca de é simplesmente aquele A com H que a gente aprendeu com o substantivo aqui cerca, né, que indica algo aproximado. Usado na indicação de existir, no sentido de existir, ou aquele tempo decorrido, né? Tempo passado não, decorrido. Que é melhor. Então, há cerca de 1.000 pessoas desempregadas na cidade. Olha aí, ó. Existem cerca de 1.000 pessoas desempregadas. Ou há cerca de 5 anos que não os vê. 5 anos, tá, pessoal? Que eu errei a digitação. Há cerca de 5 anos que não os vejo, né? Não os vejo há cerca de 5 anos. Aí o A com H, mais uma vez, indicando existência, né, no primeiro exemplo, e indicando o tempo decorrido no segundo exemplo, né? Bem tranquilo, né, pessoal? Olha aí, ó. Aí você vai ter aqui, ó, mal com U e mal com L, tá? Queridos, o mal com U, ele é utilizado como contrário de bom. Então, mal com U é o oposto de bom. Mal com L é o oposto de bem. É só você lembrar que o L e o E são parecidos, né? O E é um L pequenininho, né? Olha lá. Então, você lembra, mal com L é o bem, tudo bem? Ele, aquele menino é um mau aluno, porque ele poderia ser um bom aluno. E aí, né, pessoal,
ela é uma moça mal sucedida ou é uma moça bem sucedida. Beleza? Tranquilo? Eu vou colocar aqui, tá, pessoal, até diferente, porque aquele sucedido ali ficou errado, tá? Porque deveria ter o i. Ela é uma moça mal-humorada. Ela é uma moça bem-humorada. Por isso que aquele mal é com L, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o hífen, né? Mal cheguei, ouvi reclamações. Ele pode também ser uma conjunção que dá ideia de tempo, tá? E aí, dando uma ideia de tempo, vou sair aqui da frente aqui, ó. Pode ser igual ao quando, né? Dando uma ideia de tempo. Quando cheguei, ouvi reclamações, tá? Então, ele é o oposto de bem, mas também pode te dar essa ideia de conjunção temporal, tá? Depois, olha só que maneiro. Existe o afim junto e o afim separado, que é o que normalmente a gente usa no nosso dia a dia, né? Olha só que interessante, pessoal. O afim junto, que a gente praticamente não usa, ele equivale a igual, semelhante ou parentesco. Por exemplo, os filhos dos irmãos de Pedro e Paulo são pessoas afins. São pessoas semelhantes, pessoas parecidas. Aqui eu posso falar que nós tivemos vou botar no singular só para ficar diferente. Nós tivemos uma ideia afim. Nós tivemos uma ideia semelhante, uma ideia parecida. Já esse afim separado, pessoal, é o mais usual, né? Que a gente usa sempre. Ele equivale ao par, ele te dá uma ideia de finalidade, tá, pessoal? Sairemos cedo a fim de não perdermos o trem, para não perdermos o trem, beleza? O a fim de é sempre separado quando dá ideia de finalidade. Quando você está afim de ficar com alguém, quando você está afim de comer alguma coisa, quando você está afim de fazer qualquer coisa, esse afim é sempre separado, tá, pessoal? Porque você está com a finalidade, tudo bem? Sempre uma finalidade ali, tá? Depois você vai ter aqui um que tem muito tempo que eu não vejo em prova, é isso aqui. Em princípio e a princípio. Nossa, tem muito tempo que eu não vejo isso em prova. Acredito que você não vai ter a necessidade de se preocupar muito com isso, tá? Mas, pessoal, o em princípio, ele é utilizado quando você vai examinar alguma questão, algum assunto. E aí, antes de você examinar com calma, você usa o em princípio. Ele é igual a em tese. Em princípio, a resposta está correta. Em tese, a resposta está correta, mas eu vou analisar com mais calma. Agora, o a princípio, ele é utilizado igual a no início. Não é no início que ele é utilizado não, tá, pessoal? Ele é utilizado igual a no início, tá? Deixa eu... Ficou estranho ali, né? Que parece que ele é utilizado no início. Não, ele é utilizado igual a no início, tá? Sendo sinônimo de no início, ok? Não necessariamente no início da frase, do jeito que tá ali, tá? No início, ou pode gravar inicialmente. Veja, ó, inicialmente estudaremos conjunções. Aí você usa o a princípio, tudo bem? Então, a princípio é inicialmente e o em princípio em tese, né? E aqui, pessoal, uma situação que também costuma cair pouco em prova, que é quando você usa ali, né, X, C, C cedilha, S, né? Que é o seguinte, pessoal, quando você tiver ditongo,
Você vai usar o X, tudo bem, pessoal? Você vai usar o C cedilha, ou S, né? Com o som de Z, claro. Veja bem, olha só. Peixe. Olha lá. Ó. Como você tem ditongo, você vai usar com X. Peixe, caixa, você vai usar com X. Beleza? Sempre, tá legal? Daqui a pouco a gente fala desse termo aqui, tá? Desse enxame. Até excluir isso aqui, porque isso aqui vai se... Vou até colocar isso aqui, esses dois aqui. Risca por enquanto. Daqui a pouco eu falo deles, porque ele tá até no lugar errado ali. Depois, ó, coice, ó, tem ditongo. Aí você vai usar, ó, com C. Ou louça, que é C cedilha, né? Ó, se for som de Z, você vai usar S, lousa. Beleza? Tem uma exceçãozinha, tá, pessoal? Que é recalchutar. Infelizmente, né, você tem algumas exceções aqui, porque ortografia é foda, né, cara? Ortografia são mais de 500 mil palavras na língua portuguesa, vai ser uma pica. E aí sim, tá, pessoal? Esses dois aqui eram para estar nessa frase aqui. Porque depois de em, você vai usar o X. Por isso que enxame é com X e enxaqueca também, que são esses dois exemplos que eu coloquei aqui, tá vendo? Enxoval, enxada, né? Agora, só cuidado o seguinte. É possível que você tenha... Vou até sair da tela aqui para você enxergar melhor. É possível que você tenha o CH depois do em? Sim, desde que a palavra primitiva tenha o CH. Por exemplo, a palavra chiqueiro é com CH, chumaço é com CH, cheio é com CH, né? Então, por isso que enchiqueirar continua com CH, enchumaçar e enchente, porque vem de chiqueiro, chumaço e cheio. Então, a regra é, depois de em, você vai usar X. Só vai usar CH se a palavra primitiva começar com CH, tudo bem? Como chiqueiro, chumaço e cheio, tá? Então, pessoal, cuidado, tá? Se for ali o nosso... Voltar para cá. Se for ali a nossa palavra... colocando ali, né, a palavra primitiva já com CH, aí você usa mesmo. Mas o normal é enxame, enxoval, enxaqueca, enxada, é com X mesmo, tá? Depois, pessoal, o ex ou exa, você vai usar nos substantivos concretos, tudo bem? Ó, freguês, freguesa, holandês, holandesa, burguês, burguesa. É com S, tá? Porque é substantivo concreto. Se for substantivo abstrato, aí você usa com Z. Estupidez, substantivo abstrato. Embriaguez, beleza, sensatez, gravidez. São substantivos abstratos. Por isso que você usa com Z, beleza? E eles sempre vão derivar de adjetivo, né? Como estúpido, embriagado, belo, sensato, grávida, né? Então, gabarito, Z, tá? Surdez, embriaguez, estupidez, sensatez, gravidez, beleza, safadeza. E vai embora. E aí, pessoal, o ISA você também vai utilizar nos substantivos concretos, né? Profetiza. Não do verbo profetizar, tá, pessoal? Ele profetiza. Não, é a profetiza. Né? Tipo o feminino de profeta, né? A poetiza, a papisa. Beleza? O ISA ali, concreto com S. Tá? Cuidado, tá, pessoal? Depois, ó, utilizamos o isar quando, né, nos verbos cuja forma primitiva termine em IS mais vogal. Cuidado, tá, pessoal? Tem que terminar exatamente assim, IS mais vogal. Aí você vai usar o isar com S, tudo bem?
Como, por exemplo, a palavra é pesquisa, IS mais vogal. Por isso que forma pesquisar, com S. Análise, IS mais vogal. Por isso que forma analisar, com S. Cuidado, tá, pessoal, com a palavra catequizar. Catequizar vem de catequese. A palavra primitiva até tem o S, tá vendo? Mas ela termina com S mais vogal. Então, mesmo tendo um S ali, catequizar é com Z. Tá vendo? Então, atenção aqui, tá? Porque catequizar é com Z, mesmo catequese sendo com S, tudo bem? Ah, Léo, por quê? Porque a regra é IS mais vogal. Catequese não é IS mais vogal, é ES mais vogal, por isso que é com Z. Se não terminar em IS mais vogal, a palavra que termina em ISA vai ser sempre com Z, tudo bem? Mesmo catequese. Depois, ó, só para a gente fechar aqui, que aqui a gente já fecha, né? Ó, pessoal, o uso do S, SS e C cedilha. Grava essas terminações aqui, pessoal, ó. É mais fácil do que você pensa. Grava isso. Ter-ti, de-mi. Ter-ti, de-mi. Ter-ti, de-mi. Ter-ti, de-mi. Ter-ti, de-mi. Léo, por que isso? É o seguinte, pessoal. Se você tem um verbo que termina em ter, ti, de, mi, e desse verbo, como aconteceu com discutir, forma o substantivo discussão, imprimir, forma o substantivo impressão, agredir, forma o substantivo agressão, progredir, forma o substantivo progressão, transmitir, forma o substantivo transmissão. Você vê que esses verbos que terminam em ter, ti, de, mi, vão formar substantivos. Esses substantivos vai fazer o seguinte: se na hora em que você fizer essa substituição de verbo para substantivo, essa terminação ter, ti, de e mi sumir completamente, você vai usar o SS, tá vendo? Ó, discutir, discussão, não sobrou nem nada. O tir sumiu completamente, o T sumiu, o I sumiu, o R sumiu. Imprimir, olha o M, o mir, sumiu completamente. E aí você usa com SS. Agredir, agressão. Progredir, progressão. Transmitir, transmissão. Sumiu tudo. Ter, ti, de, mi sumiu completamente. Então você usou SS. Se ele não sumir completamente, você vai usar o... Isso aqui é C cedilha, até porque o corretor ortográfico aqui. Se ele não sumir completamente... Porra. Se ele não sumir completamente, você vai usar o C cedilha. Obter. Ó. Obtenção. Ó como é que não sumiu, tá vendo? Ó? O T tá aqui. Onde apareceu? Aí você usa C cedilha. Reter. Retenção. Abter. Ater, né? Desculpa. Cuidado com ater, tá? Atenção não vem de atender. Atenção vem de ater. Ó o T aqui, ó. Aí você usa C cedilha. Conter, contenção. Vai embora. Beleza? Então, cuidado. Se sair completamente, você usa o SS. Não saiu completamente, você vai usar o C cedilha, tudo bem? Obtenção, retenção, atenção, cuidado, tá? Depois, pessoal, cuidado. Ah, tem uma outra situação aqui que eu não falei, né? Tá. Tem uma outra situação aqui, tá, pessoal, que eu não falei. Porque é o seguinte, vou colocar no slide em branco aqui. Se, anota aí, tá? Nessa ordem aqui que eu tô colocando. Logo depois aqui embaixo aqui. Tá? Se
sumirem completamente letra ruim. Se sumirem completamente. Lembra? O teti, dedmi. Se sumirem completamente. Mas estiverem antecedidos de N ou R, usa-se S. Eu acho que eu não coloquei essa regra aqui, né? Não coloquei. Então, coloca aqui. Então, você vai usar o S. Se te sumir completamente, mas estiverem antecedidos de N ou R, por exemplo, compreender. Você vira a compreensão. Opa, terminou em D, tá vendo? Sumiu completamente, mas como está antecedido de N, você vai usar só com S, tá vendo? Suspender. Aí você vai ter aqui, ó, a sua suspensão. Sumiu tudo, mas está antecedido de N ali ou R, você vai usar um S só, porque não tem como colocar dois S depois de N e dois S depois de R, né? Você não é doido. Beleza? Só isso, né, pessoal? É claro que isso aqui é uma coisa que cai pouco. O que cai muito dessa aula aqui é o uso do porquê, né? Terminação de pode ser grafada com S, com som de Z. Aludir, ilusão, né? Iludir, desculpa, né? Ilusão, aludir, alusão. Enfim, mas essa aqui você sabe, né? Um S entre vogal vai ter som de Z, essa 4 aí. A terminação G será substituída por C cedilha, agir, ação. Você sabe, né? E aí é o seguinte, né, pessoal? Só cuidado que se ela tiver precedida a letra R, né? Como eu disse ali, né, pessoal? Aí você vai usar o S, né? A aspersão. Quando tem a terminação to aqui, você usa C cedilha. Canto, canção, exceto, exceção. Beleza? Só isso, né, pessoal? Também, né? As outras terminações, né? Se não for ter ti, der de mi, pessoal, é fácil. Vai ser sempre com C cedilha, né? Integração e tal. E aquela questão ali do X também. Após me, você vai usar o X, né? Mexe com mexilão, mexerica, né? A exceção é só mecha de cabelo, né? Tem o mecha, que é o de cabelo, e o mexa, que é o verbo mexer, né? Não mexa nisso. Aí o mexa é com X. Mecha de cabelo é com CH, tudo bem? Preciso pintar a mecha desse cabelo, né? Com CH, tudo bem? Queridos, disso aqui tudo que a gente viu, o que mais aparece em prova, sem dúvida nenhuma, né, pessoal, é o seu substantivo, é o uso do porquê, tudo bem? Eu espero que você já esteja fera, a gente já está aí nessa reta final, né? Então, vamos que vamos, tamo junto, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.